Olá! Nossa aula de hoje será sobre análise combinatória. Nessa primeira parte, veremos o princípio fundamental da contagem e alguns exemplos de problemas em que utilizamos esse princípio. Comecemos com a seguinte motivação. Uma pessoa deseja conhecer pontos turísticos de Minas Gerais, partindo de Campinas. Sabe-se que seu destino final é a cidade de Ouro Preto. Além disto, a mesma deseja visitar Poços de Caldas antes de chegar a Ouro Preto. De quantas maneiras é possível a realização do trajeto Campinas-Ouro Preto, sabendo-se que, de Campinas a Poços de Caldas, existem 3 caminhos, e de Poços de Caldas a Ouro Preto existem 4 caminhos? Vejamos. Nossa contagem consiste de 2 etapas. Na primeira etapa, contabilizamos as maneiras distintas de irmos de Campinas a Poços de Caldas. Nesse caso, podemos perceber que temos 3 caminhos distintos para realizar esse percurso, que no caso denominamos A, B e C, ou seja, temos 3 possibilidades para nossa primeira escolha. Na segunda etapa, contabilizamos os caminhos para irmos de Poços de Caldas a Ouro Preto. Dessa vez temos 4 caminhos distintos para realizarmos nosso percurso, que aqui estamos chamando de D, E, F e G, ou seja, temos 4 possibilidades para a segunda escolha. Como para cada escolha feita na primeira etapa, temos 4 possibilidades de escolha na segunda etapa, os caminhos possíveis para o trajeto Campinas-Ouro Preto são AD, AE, AF, AG, BD, BE, BF, BG, CD, CE, CF e CG. Ou seja, totalizando, temos 12 caminhos, ou seja, 12 maneiras distintas de realizar o trajeto. Assim, acabamos de utilizar um princípio muito importante de análise combinatória, chamado o princípio fundamental da contagem, que diz que quando uma ação é constituída de K etapas sucessivas, onde a primeira etapa pode ser realizada de N maneiras distintas, a segunda etapa pode ser realizada de N2 maneiras distintas, e assim por diante, até que a késima etapa possa ser realizada de NK maneiras distintas, podemos efetuar essa ação de N1 vezes N2, vezes multiplicando todos os N's até NK maneiras. Vejamos alguns exemplos. Com os algarismos 4, 6, 7, 8 e 9, quantos números de 3 algarismos distintos podemos construir? Quantos desses números são pares? Percebam que para formarmos um número com 3 algarismos, temos que escolher quais poderão ocupar a centena, quais poderão ocupar a dezena e a unidade do número. Desta forma, temos uma ação constituída de 3 etapas, onde a primeira etapa consiste em escolher os algarismos distintos que podem compor a centena. Nesse caso, como não temos nenhuma restrição, como teríamos caso o zero estivesse entre os algarismos do problema, temos 5 maneiras distintas de escolher. Já a segunda etapa consiste em escolher os algarismos distintos que podem compor a dezena. Percebam que temos 4 maneiras, uma vez que um dos 5 algarismos já foram escolhidos para ocupar a centena do número. Por fim, a terceira e última etapa consiste em escolher os algarismos que podem compor a unidade do número. Como não temos nenhuma restrição para a escolha, exceto que não podemos considerar os 2 algarismos já escolhidos, temos 3 possibilidades de escolha. Utilizando, assim, o princípio fundamental da contagem, podemos ver que existem 5 vezes 4 vezes 3, ou seja, 60 maneiras de construir números de 3 algarismos distintos. E quantos desses números são pares? Bem, vejo que novamente nossa escolha pode ser dividida nas mesmas 3 etapas. Porém, como temos uma restrição no algarismo que compõe a unidade do número, começamos considerando nossa primeira etapa como sendo a escolha dos algarismos que podem compor essa unidade do número. Assim, na primeira etapa, temos 3 possibilidades de escolha,
sendo elas 4, 6 ou 8, que são os números pares entre os selecionados pelo problema. Na segunda etapa, seguindo o raciocínio da primeira parte do exemplo, podemos considerar a escolha do algoritmo que irá compor a centena do número, sendo que esta poderá ser feita de 4 maneiras, uma vez que não temos restrições e que um algoritmo já for escolhido para compor a unidade. Dessa vez, a última etapa consiste na escolha do algoritmo que irá compor a dezena, que pode ser feita de 3 maneiras, uma vez que 2 algoritmos já foram utilizados e não temos mais restrições. Concluindo, então, que desses 60 números construídos, 36 são pares. Vejamos agora um outro exemplo. De quantas maneiras 2 pessoas podem estacionar seus carros em uma garagem com 6 vagas? Podemos novamente dividir o problema em 2 etapas, onde a primeira etapa consiste na escolha que a primeira pessoa faz ao chegar ao estacionamento. Ela terá à disposição 6 vagas para estacionar seu carro e pode escolher qualquer uma delas, ou seja, temos 6 modos de realizar a primeira etapa do problema. Já a segunda etapa consiste na escolha que a segunda pessoa faz ao chegar ao estacionamento. Uma vez que a primeira pessoa já tenha estacionado seu veículo, esta terá 5 vagas à sua disposição para escolher, ou seja, temos 5 modos de realizar a segunda etapa do problema. De acordo com o princípio fundamental da contagem, temos, portanto, que essas 2 pessoas podem estacionar seus carros de 30 maneiras. Bem, concluo aqui minha aula. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida estou à disposição.